Com uma trajetória marcada por conhecimento, disciplina e experiências completamente fora do comum, nosso convidado de hoje carrega uma visão humana e estratégica sobre gestão condominial. Bora conectar com Helder Vanes. Seja bem-vindo, Helder. Muito obrigado pelo espaço. Para nós é um prazer estar recebendo você. Vamos começar do início. Nos conte como foi que você chegou na área condominial. Eu costumo dizer que tem gente que diz que cai de paraquedas, né? Eu fui empurrado com paraquedas nas costas. Eu estava ali num voo magnífico que era conseguir meu apartamento, minha casa própria, né? E eu, assim como muitos moradores, criando essa expectativa de receber as chaves. Aí no dia da assembleia de implantação, a gente recebe uma notícia da própria construtora de que, ninguém se candidatou para síndico, não tem síndico profissional candidato aqui. Então, se não houver nenhum candidato, a gente vai precisar adiar essa assembleia e adiar a entrega das chaves e tudo. E todo mundo ali querendo mudar. Aí, todo mundo querendo se mudar e com a caixa na cabeça já. E eu pensei, meu Deus, eu não tenho mais dinheiro para alugar. Então, eu vou me candidatar. Tu tinha noção como é que funcionava o condomínio? Nada. Eu tinha noção de gestão, né? Porque a minha área é gestão, mas nada voltado a condomínio, né? E aí o meu pensamento era, eu vou botar aqui meu nome para que dê certo receber. A gente vai se mudar e aí depois, com o condomínio rodando, a gente bota outra pessoa para gerir. E o Helder volta para a vida normal. E aí isso não aconteceu. Estou aí há 5 anos nesse condomínio, que é o condomínio que eu moro também. E daí fui tomando gosto, né? Fui aprendendo. Mas vamos lá. Chegou, a construtora disse, eu preciso de alguém. O Helder levantou a mão e disse, estou aqui. Foi eleito por unanimidade. Quase unanimidade, né? Houveram algumas pessoas ainda que votaram ali na abstenção, outros não sabiam quem era e acabou que mais foi quase unanimidade. Aí assumiu o condomínio, chegou ali, diga-se passava, quantas unidades esse primeiro condomínio? São 240. 240 unidades, implantação, que é o maior desafio de qualquer síndico. E aí já chegou os grandes tormentos, né? Vistoria e morador perguntando o que é que vai acontecer depois dessa assembleia. E eu ali meio que desassessorado, sem muita resposta pronta, mas sempre com muita boa vontade de recebermos o nosso empreendimento, né? E aí eu ficava dando aquelas respostas aos moradores, né? Naquilo que me cabia e que eu tinha conhecimento, né? Mas fizemos a vistoria e entramos, moramos e iniciou aí a vida condominial, né? E assim, diante desse desafio, o que foi que te mais pegou de surpresa naquele momento? Hoje você tem conhecimento, sabe muita coisa, mas naquele momento quando você disse, estou síndico, e eu não sabia que essa era uma atribuição do síndico. Quando eu comecei a estudar sobre condomínios, e já dentro dessa lida, eu comecei a reparar que existiam muitas coisas que estavam na minha cabeça como um morador, né, que de fato não poderiam ser assim, né? Ali vem as regras, ali vem todo o desafio que eu tinha pensado que eu poderia enfrentar como morador, eu tinha que enfrentar era como síndico para dizer aos moradores o que poderia, o que não poderia. Então, dentro dessa implantação, para um inexperiente como eu, dentro do mercado condominial naquela época, foi um desafio muito grande. Eu imagino o impacto. E ter que dizer para os outros, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, né? Então, esse já foi o meu grande desafio dentro do mercado condominial ali. E ali, quando os moradores começaram a chegar e foi começando o dia a dia do condomínio, tu entendeu? Não, é aqui que eu quero ficar, eu gostei. O que mais me fez tomar gosto foi a proximidade, de fato, com os moradores, né? Nesse condomínio, no condomínio em que eu moro, eu comecei a perceber que ser síndico é proximidade, né? Respostas genéricas, aquele síndico que é só síndico atrás de birô, que corporativista, não é uma realidade para esse condomínio em que eu estava, e comecei a perceber que não é para o próprio mercado, né? É contato, é olhar no olho, é estar próximo, é entender as angústias do morador,
né? E aí fazer com que o morador vá entendendo esses limites, qual é o limite do possível, qual é o limite do permitido, né? E aí a gente vai traçando ali as estratégias dentro dessa conversa, né? Nesse diálogo, para que o morador saia dali entendendo o que pode e o que não pode, mas confortável pelo acolhimento que teve com o síndico, né? E você tem um posicionamento muito forte na sua gestão, pelo que eu lhe conheço, muito presente e forte no sentido de comunicação, de falar realmente para o morador isso é, isso não é. Então, acho que isso atribui muito essa velocidade do teu crescimento no mercado. Eu trago aqui duas realidades, né? Eu acho que você vai falar um pouquinho da história do Helder em si, mas eu aprendi muito isso na igreja, né? Onde a gente precisa ouvir, a gente precisa estar próximo para entender quais são os anseios daquele que nos procura, para depois a gente tomar uma ação. E essa comunicação nos condomínios, ela é forte exatamente disso, né? Passa por um processo de entendimento de quem está ali buscando o síndico, mas também um processo legal, onde você chega ali mostrando a legalidade das coisas e fazendo entender. A comunicação dentro de condomínio, ela sempre vai ser uma trave, né? Ou você bate, chuta a bola na trave e ela vai, faz o gol, ou ela volta para você. Nunca vai ser suficiente. É uma coisa que sempre cobram a mim em condomínios novos, né, em outros, até mesmo que eu estou, comunicação, falar coisas pequenas, falar o que está sendo feito, né? Às vezes a gente prega um prego na parede, o morador quer saber que foi pregado aquele prego, né? Quer saber o que está sendo feito no condomínio diariamente. Essa comunicação, ela é fundamental, tem que ser feita, mas nunca será o suficiente. Verdade. E assim, o grande desafio é que às vezes as pessoas reclamam dos condôminos e querem saber como foi que o síndico notificou, e eu quero os detalhes, e isso não é permitido nem possível. É muito complicado, porque na boca dos moradores, eles sempre vão dizer assim, tem que doer no bolso. É verdade. Isso aqui só está assim porque não tem notificação. E a gente sabe que dentro do trâmite administrativo há notificação. Só sabe que foi notificado quem notificou e quem foi notificado em si, né? Não é uma coisa que é pública ali, né? Mas o morador, ele sempre fica naquele limbo de saber se aquilo que eu denunciei do outro surtiu efeito. Se de fato houve uma penalidade ou não, acaba que se tem um valor maior dessa penalização do que propriamente da evolução da gestão. E isso é muito complicado, porque a gente sabe que a nuance disso tudo está dentro do nosso trabalho como gestor. Né? O povo sempre vai atribuir, esse síndico, ou ele é muito rígido, muito rigoroso, ou então ele não faz nada, ele é relaxado, deixa correr frouxo, como a gente diz aí, né? Na nossa linguagem mais popular. E a gente sabe que não é, tem todo um processo, tem um trâmite para fazer isso. E hoje você, com mais experiência, é bem mais fácil de você lidar com essas situações, mas aqui a gente gosta de saber algumas curiosidades dos síndicos, porque o Helder síndico, todo mundo já conhece como é que você trabalha, quem está nos seus condomínios, muita gente vai conhecer, mas você passou 9 anos se preparando para algo e acabou, de repente, não seguindo. Conte aí para a gente. Eu fui seminarista, né, por 9 anos, eu sou natural de Bela Cruz, lá no interior. Conheço. E a minha primeira saída de casa foi para ir para o seminário, né? Meus pais católicos, então a gente sempre viveu ali muito casa, escola, escola, igreja, igreja, casa. Então eu sempre tive uma conexão mundo muito voltado para a religião, né? E aí eu me encantava muito pelo serviço da igreja, pelo aquele jeito que o padre era visto pela comunidade, né? Recebido pela comunidade. Então eu fui me encantando por essa versão da igreja, e aí fui para o seminário, na época era o seminário diocesano de Sobral, passei todos os meus estudos de filosofia lá, depois vim embora para Fortaleza para fazer o curso de teologia ainda pelo seminário,
E ali já as prévias da ordenação diaconal, eu resolvi que não, peraí, eu acho que não estou no lugar certo, ainda não me encontrei, né? E aí saí do seminário, fui para um outro rumo, que é para a área também da gestão, que é da gestão hospitalar, mas eu tive sim aí esse tempo aí de vida no seminário, que me ensinou muito. Eu imagino. A minha bagagem humana, ela nasceu do seminário. O ouvir também os outros, entender de forma mais presente por todos os estudos, e queira ou não queira, a questão espiritual te dá uma visão bem mais ampla da vida. Enxergar o outro para além da casca, né? Para além ali do que ele traz como reclamação, como chegar, a minha vizinha, eu procuro enxergar o outro na sua essência. E isso eu hoje sou muito grato à igreja. A igreja me ensinou a ser gente e olhar para o outro como gente, né? E isso eu levo para dentro do condomínio de uma forma muito real, né? Muito real. Tanto que tem gente que chega, às vezes chega com 1 milhão de problemas, só quer reclamar. Chega para o síndico, só reclama, mas no final termina olhando para mim, rindo. Às vezes ele só quer fazer escutoterapia, né? Exato. Quer ser ouvido pelo síndico. Às vezes não está nem de fato procurando a solução de um problema. Exato. Então isso eu devo sim aí a esse meu período de seminário. E você faz um belo trabalho, tanto que é síndico até hoje, no primeiro condomínio que assumiu, só que de repente o mercado ali em volta ficou sabendo, rapaz, tem um síndico que assumiu o condomínio, mudou, e os condomínios próximos começaram a te procurar. Eu nunca tive assim essa visão de ampliar, né? Eu sempre fui dentro do meu condomínio o síndico morador. Eu vou ficar aqui como síndico morador, vou continuar no meu trabalho na gestão da qualidade em saúde e tá tudo bem. Só que dentro do meu condomínio eu revolucionava mesmo assim, né? A construtora não entregou uma quadra. A grande demanda é porque os meninos hoje estão correndo e jogando de bola no meio da rua. Aí vem reclamar que o menino bateu a bola no meu carro, o menino correu e quebraram o vidro do meu carro. E como é que eu vou chegar para essas crianças e para esses pais e dizer somente não pode brincar na rua, né? E aí teve uma coisa que me deu um estalo muito grande, foi quando uma criança, saiu uns 5, 6 anos, me perguntou, olhou para mim e disse, eu cheguei e disse, olha, não pode brincar na rua, não pode brincar entre os carros, não pode brincar aqui. Ele olhou e disse, tá, mas eu sou uma criança, aonde é que eu vou brincar? Você tem que resolver, tio. Porque eu disse até assim, brincar de bola no parquinho não pode, porque tem outras crianças, você vai bater a bola, vai machucar. Aí ele olhou e tá, e aonde é que eu posso brincar? E aí como foi que tu resolveu essa questão? Engoli a seco aquela pergunta e disse assim, o tio vai resolver, dá só um tempinho que o tio vai resolver. E aí deixa eu procurar dentro do condomínio um espaço que não tem, é muito apertado, é feito muito limitado. E aí a gente tinha um defeito estrutural lá, onde precisava ser feito um reparo, uma passagem de água. Aí foi, junto com os moradores, vamos reformar esse nosso playground. Vamos afastar um pouquinho, ganhar espaço aqui, construir uma quadra. E aí isso foi revolucionando, foi mudando. Fiz reforma na quadra, aí mudei o salão de festa, climatizei, fui entregando ao condomínio o que tinha de melhor, em um condomínio onde não foi entregue todas essas áreas de lazer. O que foi que aconteceu? Outras pessoas começaram a visitar o condomínio, outras pessoas... Começou a ver, opa, esse condomínio é diferente. Outras pessoas de condomínio do mesmo porte ou da mesma construtora começaram a comparar com o seu condomínio e dizer, esse salão foi entregue assim... essa quadra já teve, né? Aí os moradores vão falar, não, aqui a gente conseguiu, foi o síndico é desenrolado, o síndico fez um vídeo aqui na rua, e aí conseguiu, e o vídeo repercutiu, e a prefeitura veio e asfaltou a rua, né? O pessoal começou a perceber que é para além realmente do birô, é fora da curva. É uma gestão realmente no chão de lógica, como a gente chama. E aí nas crises dentro dos condomínios começaram, vamos procurar o Helder para saber se ele não quer ser síndico daqui também.
E não era pretensão nenhuma. Nem de forma alguma, de forma alguma. Tanto que no segundo condomínio, além do que eu moro, foi uma amiga minha que chegou e disse, cara, pelo amor de Deus. Me ajuda. Ela me acordou 7 horas da manhã, no domingo, assim, eu assustado, pronto, aconteceu alguma coisa. Ela, pelo amor de Deus, o síndico está aqui, não vai mais colocar proposta. Pode ser que venha um síndico profissional, pelo amor de Deus. A gente quer que o nosso condomínio tenha pelo menos a metade do que o de vocês tem. Manda a tua proposta. Aí eu, ainda ali, me entendendo no mundo, eu vou preparar aqui e vou mandar. E fiz e mandei a proposta, uma proposta realmente comercial. Já estava com a formação de síndico, né? Já tinha feito o curso, já tinha me especializado. E deu certo, aí fui eleito lá e estou ainda nesse mesmo condomínio assumindo, e depois desse só alavancou. Aí eu comecei a perceber, porque até então, nesse momento, eu estava ainda trabalhando. Cuidava dos 2 condomínios, um como morador e o outro ali com expedientes, mas ainda trabalhando. Aí eu, não dá. Precisa agora focar no que eu quero. Eu não posso deixar a desejar, porque no meu trabalho é uma área também muito exigente. Qualidade em saúde, né? São pessoas, são vidas, eu não posso ficar metade aqui e metade. Então eu tenho que me decidir. E aí me decidi, de fato, para ter mais tempo também para estudar, a ficar nos condomínios. E aí foi, depois disso, veio o segundo, o terceiro, o quarto. Hoje são quantas unidades que está sob sua responsabilidade? Se a gente for somar, dá mais de 1.600 unidades. Se a gente fizer uma conta básica, nós estávamos até conversando ali fora, 3 pessoas por unidade, que são mais, tu tem aí 4.200 pessoas. É muita É uma cidade. É, muita gente, muita gente. E hoje você tem muitos condomínios populosos, e o grande desafio dos condomínios que tem uma população excessiva quando se compara com os demais, que estou falando de condomínio de 260, 300 unidades, de 400 unidades, é realmente o controle de acesso dos visitantes. Hoje, como é que você vê esse desafio? Eu tenho um condomínio, por exemplo, de 540 unidades, de 9 blocos aí, né? Você entende que o fluxo de entrada e saída de pessoas É gigantesco. Tenso demais, sobretudo fim de semana, porque todos os condomínios que eu cuido são condomínios de área de lazer, né? Então tem ali piscina, tem ali salão de festa, tem deck, então o pessoal usa realmente esses espaços. E o controle de acesso, ele sempre foi algo muito delicado dentro dos condomínios. Primeiro, porque trata de pessoas, né? A gente pode colocar ali o melhor sistema, melhor facial, ter o mais atento que for, se a gente não contar com o auxílio dos moradores para entender ali as regras, que por mais que seja... Na hora que vai fazer uma festa, precisa deixar a lista de convidados. Tá, mas é minha mãe que precisa passar ali pela portaria, fazer um cadastro minimamente, ou precisa ser interfonada, é sua mãe, mas não sei se ela pode entrar ou não, né? Precisa deixar isso previsto em sistema ou fazer ali um cadastro. Se a gente não deixar isso bem alinhado e contar com o auxílio dos moradores, a gente sempre vai ter déficit. Sempre vai ter problema. E hoje o sistema é o teu maior aliado. Os sistemas, né? Eu digo que o sistema ele colabora para que o morador orientado possa fazer do jeito certo. Verdade. Né? Mas eles precisam estar aí de mãos dadas, né? O melhor sistema, mas com moradores que não querem obedecer, sempre vai ser problemático. E hoje você pega ali o grau de exigência dos condôminos, ele está bem elevado. Se você olha 5 anos atrás, quando você ingressou na área condominial, já tinha informação, mas não era tanta informação como se tem hoje. E hoje o condomínio ele acaba ali mais pontualmente trazendo exigências, mas eu vejo que a sua gestão, você usa muito bem as redes sociais. Diferente de alguns síndicos, você tem essa habilidade. Onde foi que surgiu essa habilidade de domínio nas redes sociais, de comunicação? Eu era péssimo em redes sociais. Não existe, não. Essa aí... Lhe digo, é verdade. Para mim gravar uma entrevista de 10 minutos, eu passava 10 horas. É mesmo? Porque eu não gaguejava, eu não dava certo, não gostei, eu acho que não, vamos falar de novo, o que eu disse não está certo, é melhor falar desse jeito, quando eu ia falar não conseguia. Era péssimo em redes sociais.
Só que eu fui percebendo que as redes sociais, ela é nossa aliada. Toda certeza. Ela está na mão do morador na hora em que a gente não consegue estar, né? Então eu consigo ali chegar em uma rede social, fazer um anúncio para os moradores, de chegar e dizer assim, ó, agora nós estamos com um novo sistema de controle de acesso de veicular, né? Então você vai fazer seu cadastro aqui, dá ali aquele passo a passo, posta no Instagram, o morador está ali, ele vê a hora que ele quer, a informação está a todo tempo para ele. Ah, eu acho que o Helder falou, vou ali nas redes sociais. Né? Eu gosto muito também de polemizar algumas coisas nas redes sociais. Né? E eu acho que as redes sociais, elas são um grande alto-falante, onde às vezes coisas que a gente não conseguiria burocraticamente, às vezes a gente coloca ali nas redes sociais. Agiliza demais. A gente consegue. Então tem um alcance muito bom e por que não usar as redes sociais ao nosso favor? Ao favor do condomínio, porque é posicionamento de mercado. Sem dúvida. E tem muito síndico que ainda não acordou, viu? Precisa. No momento em que você cria ali um Instagram do condomínio e você começa a mostrar para as pessoas como é o condomínio, na sua organização, no que tem de melhoria, no que tem de tecnologia, isso eleva o patamar de mercado do condomínio. O condomínio fica conhecido, fica visto, isso traz valor agregado ao condomínio, né? E também dentro da profissão, que a gente precisa ali se vender, né? Mas todo mundo está aqui, né? Anunciar o que a gente faz. Todo mundo passa boa parte do dia e da noite aqui no celular. Helder, eu vi aqui que você tem os votos dos condomínios que você hoje atua. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Parabéns primeiro pelo capricho. Gostei, eu estava observando daqui. Só que vai ficar pequeno esse crachá. Eu acho que na velocidade que você está evoluindo no mercado, você não vai aguentar sustentar por muito tempo não os votos, viu? Eu sento muito com a minha equipe. Eu digo que eu não sou sozinho, né? Eu tenho... Está explicada essa velocidade. Eu tenho outras pessoas por trás que me ajudam na condução desse grande barco, né? Eu tenho uma equipe que fica ali na parte de gerenciamento de marketing, eu tenho uma equipe que fica ali na parte comercial, tanto prospectando condomínios como avaliando os condomínios que solicitam ali a proposta, né? Eu não costumo mandar a proposta para todos os condomínios que solicitam. Eu acho que eu tenho muito aí... Faz uma leitura de perfil, se realmente casa. Eu tenho muito aí o que a gestão e a qualidade em gestão me ensinou, né? Que não é só enviar por enviar proposta, mas é analisar cenários. Toda proposta tem que vir com análise de cenários. Se aquele cenário vai ser de fato para elevar o nome da marca EV, Helder Vani Síndico Profissional, no sentido de entrega de qualidade, ou somente para compor, né? Porque tem muitos colegas síndicos, e aí isso não é uma crítica para nenhum, mas eu acho que precisam entender que a gestão de qualidade do síndico profissional, ela inicia no envio da proposta. Se aquilo que eu estou enviando para um condomínio como proposta de trabalho, eu não tiver a certeza de que eu consigo entregar, ou eu vou colocar aqui que vou citar aqui um exemplo que é muito comum em proposta de síndico. Eu vou fazer 3 visitas semanais ao condomínio. Está tão ultrapassado. Eu não ponho mais isso na minha proposta. Porque eu sempre digo para os condôminos, eu sou síndico, eu não sou batedor de ponto. Vai ter semana que vai me exigir passar a semana todinha em um condomínio em detrimento de outros. E tem dia que você não vai fisicamente no condomínio, mas você está resolvendo burocraticamente, ou via WhatsApp, com os prestadores de serviço das próprias empresas, situações daqueles condomínios. Então isso não é mais valor agregado. Isso não é mais... Mas o mercado ainda precisa amadurecer nesse sentido, porque tem muito condomínio que eu não sei o porquê, ele quer ver o síndico, às vezes, simplesmente sentado ali no salão de festas, ou no deck, ou na portaria, para entender. Hoje você tem sistemas que te facilitam o acompanhamento, tem o CFTV para poder estar verificando, e tem o WhatsApp. Que é bombardeado, o coitado do síndico é bombardeado do WhatsApp, porque o morador ele não quer o robozinho não, viu?
Ele não quer, oi, eu sou o robô, não sei o que, da EV, síndico profissional. Digite 1 se você quiser um atendimento. Digite. Não. Ele quer mandar mensagem para o síndico, ele quer que o síndico olhe logo. Se passar 3 dias para o síndico responder, ele vai no grupo e diz assim, eu mandei mensagem para o síndico. Tá, esse cara nunca me responde. Às vezes fazem 3 dias ou 3 horas. Né? Tem um condomínio que os moradores fazem assim, ele manda mensagem para mim, a mesma mensagem para o subsíndico, para todos os membros do conselho, para ver se alguém responde rápido. E geralmente manda mensagem primeiro para o síndico. Na dos outros já começa dizendo assim, eu vim falar com você, porque eu falei com o síndico e ele não me respondeu. Aí às vezes a gente vai cruzar as informações, não deu 1 minuto na mensagem de um para o outro. Né? Então a gente tem essas dificuldades aí. E acaba que a gente precisa lidar com isso. Hoje o mais difícil realmente é o comportamento dos condôminos. Eu costumo brincar aqui no podcast, nas mentorias, que é necessário criar uma cartilha para ser condômino. Tem curso para ser síndico, tem cartilha para ser síndico, vamos criar uma cartilha. Antes de você morar em condomínio, essa é a cartilha que você precisa ler. O que é que não lhe contaram sobre morar em condomínio? Acho que é verdade, boa. O que não lhe contaram sobre morar em condomínio. Fica a dica para você escrever. Ó. Pode pensar aí. Mas aí, puxando esse gancho, quando a gente fala de qualidade em condomínio, na entrega do síndico, a gente precisa também aí trabalhar um pouquinho com os nossos colegas, né? Desde o pensar a estratégia até na proposta. Em condomínio, que eu sou muito sincero, eu digo, não vou enviar proposta para você, porque o seu condomínio, eu faço um cálculo até de quilometragem, para você ter noção. O seu condomínio, ele fica a tantos quilômetros da minha casa, em um dia normal eu levarei 1 hora para chegar lá. Como é que eu vou lhe atender de forma rápida numa emergência? Né? Então, se você for pegar aí os condomínios em que eu faço gestão, eles são próximos a mim, que eu consigo estar perto, que eu consigo estar rápido, que eu consiga, de fato, dar a assistência que os moradores esperam. O nosso papo tá bom, mas nós estamos chegando no fim. Minha produção me chamou aqui no ponto já 2 vezes. Eu dei uma esticada. Mas, Helder, quero que você olhe para a sua câmera e fale com quem está em casa, ficou até agora no nosso episódio, o que ele vai encontrar levando o Helder para cuidar e mudar a história do condomínio deles. Primeira coisa que você vai encontrar na EV Síndico Profissional é um contato humano. Você vai entender que nós entendemos as suas dores, as suas dificuldades. A segunda coisa, entrega de resultados pautadas nas necessidades do condomínio. Né? Então a gente trabalha com entregas aprazadas, 6 meses, 3 meses, tudo datado para que a gente de fato tenha ali uma assistência boa a você morador, a você condômino, para que você tenha uma experiência de viver bem, transformando o lugar onde você mora num excelente lugar para se morar. Eu costumo sempre usar essa fala. A EV Síndico Profissional está ao seu inteiro dispor. Busque-nos, que a gente pode conversar e traçar aí as melhores estratégias para o seu condomínio. Hoje nós conversamos com Helder Vanes, esse síndico profissional. Perdemos, muito provável, um grande padre, um grande líder religioso, mas ganhamos um síndico extraordinário que está fazendo um movimento espetacular em vários condomínios. Mas só descobrimos essa curiosidade dele porque ele veio aqui, sentou nessa cadeira e relatou o que ele está fazendo, como é que ele faz gestão condominial. E você, síndico, porque ainda não veio contar a sua história, vem aqui que nós queremos ouvir você, saber o que você está fazendo e mudando a história dos condomínios. Nos encontramos no próximo episódio e bora conectar!